E estamos ao vivo em mais um devocional. Eu não vou mais dizer devocional diário, porque não está sendo diário. Eu estava percebendo isso ontem. Eu estava editando um vídeo para postar um dos episódios no YouTube. E aí eu falei, bom dia, seja bem-vindo no devocional diário. Aí eu falei, ué, esse devocional não está sendo diário. Por que eu estou chamando de devocional diário? É só devocional. Quem sabe algum dia eu consigo fazer com que a frequência seja diária, mas eu não tenho essa pretensão. Por quê? Porque simplesmente eu ainda estou com a minha estrutura aqui muito, como é que eu posso dizer, volátil, por causa dos filhos, né? Então, seja bem-vinda. Então, assim, o que acontece? Bom, ontem nós encerramos mais um devocional, Ontem nós encerramos a primeira temporada da série de devocionais. Seja bem-vinda, Thaís. Deus abençoe. E aí, nós falamos sobre, na primeira temporada nós falamos sobre 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Se quiser conferir, é só ir lá na lista, na série devocionais da primeira temporada, que é a temporada de 1 Coríntios. E hoje nós estamos abrindo a segunda temporada, que vai ser essa temporada de 2 aos Coríntios. Hoje já começaremos no primeiro capítulo, mas antes de começarmos no capítulo 1, eu vou fazer uma leitura aqui da prévia que tem, na minha Bíblia, uma Bíblia de estudo, e sempre antes de cada livro tem algumas informações, e eu quero ler com vocês o propósito dessa carta, porque aí vai facilitar para o entendimento também da visão geral do que a gente vai falar, tá bom? Então, bom, aqui, é melhor eu, antes de mais nada, antes de começar qualquer coisa, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor, tá? E aí depois da oração, aí eu faço a leitura do propósito da carta, tá? E a gente já faz a leitura também do primeiro capítulo. Então, vamos falar com Deus e agradecer ao Senhor por esse dia e por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo amor do Senhor, ó Deus bendito, por nós. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor, ó Deus amado, faça com que esse tempo que teremos aqui, ó Deus bendito, seja um tempo bom, ó Pai. Conecte-nos, ó Deus, uns aos outros pelo Teu Espírito Santo, mais do que pela internet, ó Pai, mais do que pela rede social, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de conexão, ó Deus bendito, de cada um de nós com o Teu Espírito Santo, e nós ligados ao Espírito e uns aos outros, ó Deus, conforme nos diz a Tua palavra, ó Deus, porque é o mesmo Espírito que liga, que conecta, que junta todos em um só corpo, Pai. Muito obrigado, Deus bendito, por experimentar esta graça. Muito obrigado pela salvação que nos proporcionaste por meio de Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus bendito, por esta devocional, por esta temporada que está iniciando. Que seja a bênção, ó Deus bendito, para a vida de cada um daqueles que estiverem conectados, ó Deus bendito, seja os que estarão ao vivo aqui no Instagram, seja, ó Deus bendito, aqueles que por acaso verão somente, ó Pai amado, através do YouTube ou qualquer outra mídia que seja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos acompanhe para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, usa-me, Senhor, usa-nos, ó Pai, porque o chat está aberto. Então, eu imagino, eu espero, ó Deus bendito, que também o Senhor use Teus filhos que estarão interagindo, ó Deus bendito, tanto para mim quanto uns para os outros, ó Pai, e que cada vida seja tocada pelo Senhor, ó Deus, que a Tua palavra seja sempre a boa semente que frutifica na vida de cada um daqueles que se propõem, se dispõem, se predispõem, ó Deus, como boa terra para receber esta semente. Abençoa-nos, ó Deus bendito, com a Tua presença gloriosa e fala conosco mais uma vez. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, segunda carta aos Coríntios. O propósito dessa carta, eu vou fazer a leitura aqui e depois eu faço um breve comentário. Então, antes do propósito, eu vou falar da data também.
pelo que parece, né, pelo que é comprovado pelos estudiosos, as provas que existem disponíveis mostram que o ano mais aproximado para quando essa carta foi escrita foi para o ano 55 depois de Cristo. Ou seja, foi logo depois, tipo 25, na verdade, cerca de 30 anos depois da crucificação, né? De 25 a 30 anos depois da crucificação de Jesus Cristo. Então, parece que ela foi escrita antes da festa do Pentecoste na cidade de Éfeso. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia em termos de data e de localização onde ela foi escrita. Propósito. A igreja de Corinto tinha sido infiltrada por falsos mestres que desafiavam tanto a integridade pessoal do apóstolo Paulo quanto a sua autoridade apostólica. Então tinha uma galera que estava lá para confundir a cabeça daqueles irmãos que estavam ali em Corinto. Tá? Corinto, se você não sabe, era uma cidade da Grécia. E aí nesse período, né, era meio do Império Romano, a Grécia tinha sido dominada pelos romanos e fazia parte do Império Romano. Tá? E aí Corinto era uma das cidades às quais o apóstolo Paulo, em viagem missionária, foi pregar o evangelho e ganhou muitos irmãos ali para Cristo, fundando assim a igreja de Corinto. Né? E aí os irmãos coríntios, eles tinham sido ganhos para Jesus pelo apóstolo Paulo, tinham o apóstolo Paulo como seu pai espiritual, ou seja, como aquele que os ganhou, os conquistou para Cristo, por assim dizer, né? Aquele que levou a mensagem primeiramente e através dele eles creram, né? Através dele o Espírito Santo ministrou a palavra e eles creram, e a partir de então eles, depois de um tempo, andaram sozinhos, e aí nesse meio tempo se infiltraram dentro da igreja pessoas ditas mestres, né, que se colocavam na posição de mestres e estavam desafiando ali, colocando em descrédito tanto a integridade pessoal de Paulo, ou seja, ele como pessoa, como ser humano, colocando ele como se ele fosse um falso irmão, um falso crente, como também a própria autoridade apostólica de Paulo. Eles estavam levando aqueles irmãos que estavam ali a duvidar se Paulo era realmente um apóstolo ou não. Tá? E aí, continuando a leitura do que é o propósito da carta. Como o apóstolo Paulo tinha avisado que haveria uma mudança no seu itinerário, resultando isso no fato de que faria aos coríntios uma só visita prolongada em vez de duas, porque na carta na primeira carta que ele escreveu aos coríntios, ele disse que faria duas visitas para aquele povo lá. Uma visita antes, se eu não me engano, era uma visita antes dele ir para Macedônia e uma depois. Eu acho que era isso. E aí o apóstolo Paulo mudou, né, o itinerário dele e falou: olha, ao invés de fazer uma visita antes e uma depois, eu vou fazer só uma visita. Né? Ao invés de duas, vamos fazer uma só. Então, esses adversários, eles estavam declarando que a palavra dele não merecia crédito. Olha só isso, né? A pessoa não pode nem mudar o planejamento, mudar o itinerário. Como se... isso é muito comum, tá, gente? Tem muitas pessoas que quando você fala alguma coisa, por exemplo isso, né? A pessoa, você diz que vai fazer uma coisa e de repente você diz assim: não, eu vou fazer diferente porque os planos mudaram. Pensa aqui, né? Tô eu aqui no Instagram e aí digo: não, as devocionais vão ser diárias, embora desde o início eu falei que não seriam necessariamente diárias, eu falei quase que diariamente. Tá? E aí de repente eu mudo tudo, igual o Clube do Livro também, né? Eu mudo tudo e falo: olha, não dá para ser diário, eu revi aqui os meus planos. E do jeito que está, e com a organização que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, inclusive familiar, né, e de cuidado com a família, com os filhos, trabalho e tudo mais, infelizmente não vai dar para eu dar conta. E aí tem gente que pode olhar isso e falar assim: olha, não tem palavra, porque disse uma coisa e de repente mudou. A vida muda. Como
eu costumo falar em terapia, a vida acontece, né? A vida acontece e as coisas mudam. E ai de nós se não formos flexíveis o bastante para nos adaptarmos à vida, né? Senão a gente vai ficar travado para sempre. E foi o que aconteceu. O apóstolo Paulo mudou o itinerário dele, falou que ao invés de fazer 2 visitas ele faria uma só, e aqueles falsos mestres começaram a dizer que ele não era uma pessoa íntegra, que a sua palavra não merecia crédito, que o que ele estava fazendo e vivendo demonstrava que ele tinha 2 caras, 2 palavras, né? Então eles também diziam que ele não era um apóstolo genuíno, que pegava o dinheiro que era arrecadado para crentes pobres de Jerusalém e colocava no bolso. Ele estava roubando o dinheiro daqueles que, né, da coleta que estava sendo feita para os cristãos pobres em Jerusalém. Então, você percebe o nível de malignidade que havia no coração daqueles homens. Para quê? Provavelmente para tentar levar para eles, tirar a vantagem para eles, né? Então, estavam agindo em nome de Cristo, mas estavam agindo provavelmente em proveito próprio, né? E aí Paulo pede que os coríntios reflitam sobre o fato de que sua vida no meio deles foi sempre honrosa e que sua mensagem de salvação transformadora de vidas era verdadeira. Então conclama-os, né, ou convoca eles a se prepararem para sua visita iminente, concluindo então a coleta que tinha iniciado um ano antes e lidando com os perturbadores no meio deles. Adverte-os de que está escrevendo a sério. Então o apóstolo Paulo, então esse era o propósito da carta, né? Era começar a eliminar, marcar presença, né? Fazer presença ali e começar a eliminar essas confusões e preparar o terreno para quando ele chegasse ele poder, né, assim, junto com os irmãos, a liderança ali local, colocar a casa em ordem e botar para correr essas pessoas que estavam gerando confusão no meio do povo coríntio, tá? Então, esse é a introdução, o propósito da carta, e aí agora a gente vai, de fato, para a leitura do primeiro capítulo, tá bom? Então, diz assim, o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. A minha versão é a Nova Versão Internacional, para quem tenha curiosidade, tá? Então diz assim, a minha versão da Bíblia. Então diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolá-los, os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos.
enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças a Deus por nossa causa, pelo favor a nós concedidos em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, e não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, terminamos aqui a nossa primeira leitura dessa nova temporada, que é a leitura do primeiro capítulo de 2 Coríntios, tá? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele começa, agora os comentários, né? O apóstolo Paulo começa a carta se identificando, como sempre, né? Então ele fala que, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e isso é muito, muito importante, tá? Às vezes a gente lê as coisas, né? Lê a Bíblia, e lê as cartas dos apóstolos, os livros, e às vezes a gente perde de vista a minha esposa linda aí. Linda do meu coração. Então, a gente perde de vista às vezes que o apóstolo Paulo e os outros escritores, eles não estão escrevendo sem intenção, tá? E principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era muito intencional naquilo que ele escrevia, naquilo que ele fazia, naquilo que ele escrevia. Então tudo tem propósito, e na palavra de Deus tudo tem propósito para estar ali. Nem tudo a gente vai entender o propósito, tá? Então, que isso fique bem claro. Tudo que está na Bíblia tem um propósito, tudo que foi escrito tem um propósito. A palavra de Deus diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus e foi preparada para isso, para nos instruir, para nos educar, para nos redarguir, para nos repreender e fazer o que tiver que ser feito para edificar as nossas vidas em Cristo. Agora o fato é o seguinte, tudo tem um propósito, e principalmente quando a gente se refere aos escritos do apóstolo Paulo. E o fato do apóstolo Paulo começar a carta, a segunda carta aos Coríntios, dizendo:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, obviamente ele está se identificando, né? Ele não é um Paulo qualquer, é o apóstolo Paulo. Podia ser qualquer outro Paulo que poderia existir naquela época, mas nesse momento ele está dizendo que é o apóstolo Paulo. E aí ele diz, pela vontade de Deus. Então ele, mais uma vez, ele já começa o livro afirmando afirmando que ele não se levantou. Ele não é um falso apóstolo, ele não é alguém que escolheu a si mesmo para a obra do ministério. Ele declara, afirma e confirma no coração daqueles que sabiam quem ele era, que ele era apóstolo, e um apóstolo de Cristo, e um apóstolo de Cristo levantado por Deus. Tá? Então não é simplesmente Paulinho da esquina, não é o Paulo que se levantou como apóstolo, que se auto-ungiu e se chamou sozinho para fazer alguma coisa. Não. Ele diz, sou apóstolo pela vontade de Deus. Porque foi Deus quem me separou, Deus quem me ungiu, Deus que me liberou para cumprir essa missão. Senão o apóstolo Paulo não estaria ali, ele estaria lá no meio da cidade onde ele vivia na época e estaria pregando o evangelho por lá, talvez fazendo uma visitinha aqui, outra ali, nos irmãos. Mas não, Deus, pela vontade dele mesmo, né, pela própria vontade, Deus separou o apóstolo Paulo como apóstolo. Tá? E ele deixa isso bem claro logo no primeiro trecho do primeiro versículo da carta, já começando a sua defesa, por assim dizer, daquilo que ele ia falar mais para frente. Né? E era um contraponto, porque os falsos mestres que estavam incitando o povo coríntio, né, o povo coríntio, contra o apóstolo Paulo, eram falsos. Eles estavam ali e se autoproclamaram mestres e estavam fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. E repara que a própria Bíblia diz que uma das coisas mais abomináveis ao Senhor são aqueles que promovem contendas, dissensões, divisões, separações, brigas, e qualquer que seja o sinônimo que você queira usar entre os irmãos. Então, como é que pode um mestre, um homem de Deus separado para ensinar o povo de Deus, estar sendo usado para causar divisão entre os irmãos? Não tem cabimento isso. Né? Tem cabimento. Como é que ele está querendo ensinar sobre Deus e sobre a palavra de Deus e está fazendo aquilo que Deus abomina? Não faz sentido, né? Então, é isso. O apóstolo Paulo ele já começa de cara dando uma chave de braço ali naqueles falsos mestres. E aí ele diz que ele não está sozinho escrevendo essa carta, ele está junto com Timóteo, e ele diz, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos da Acaia. Então, tinha ali a Acaia, que era, como é que se diz? Era uma parte da Grécia, tá? A Acaia era uma parte da Grécia, tá bem aqui, cadê? Onde está? Uma província romana, Acaia era uma província romana que abrangia todo o território da Grécia ao sul da Macedônia. Então, ele estava escrevendo não só para os irmãos de Corinto, como também para toda aquela região da Acaia. Tá? Então, aí, esse é o primeiro versículo. O segundo versículo, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Okay? Bom, então, já tivemos um avanço, né? Não vou dizer que é um avanço, mas assim, uma diferença entre o primeiro capítulo, o primeiro episódio da primeira temporada, que foi 1 Coríntios, e esse. A gente não vai ficar preso nos 2 primeiros versículos. Uau! Vamos avançar para o terceiro versículo aqui. E esse primeiro capítulo também é muito rico. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue abranger dentro do tempo que nós temos.
Então ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, já quase que eu me empolgo e leio tudo de novo, mas vamos lá. Versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, ele em primeiro lugar, ele começa a falar sobre uma coisa muito importante. Muito importante, principalmente para quem está vivendo tempos de crise, tempos de tribulação, tempos difíceis. E é exatamente o tempo, nada mais propício do que para o tempo que a gente tem vivido. A gente já está, hoje é dia 1º de abril, e olha só que interessante, né? 1º de abril, e não é dia da mentira. É dia 1º de abril e nós estamos no dia da verdade, né? Como, na verdade, todo dia é para um cristão. Então, 1º de abril de 2021, é a data que essa live está sendo feita aqui pelo Instagram. Eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, o Instagram ainda vai existir. Eu não sei daqui a quantos anos, eu não sei como é que você vai lembrar dessa época, se você estava vivo, né, durante esse período, ou se você nasceu depois disso, mas eu sei que nesse período atual a gente está fazendo pouco mais de um ano, onde aqui no Brasil foi estabelecido o primeiro período de isolamento social, quarentena, devido a situação pandêmica que se estabeleceu o mundo afora. E hoje, 1º de abril, já estamos novamente numa situação, voltando a uma situação de isolamento de novo, e a gente está aí vendo todo esse cenário. Então existe crise na saúde, existe crise financeira, econômica, existe crise pessoal, psicológica, emocional, existe crise de identidade, existe crise de propósito, existe crise de uma série de situações mundo afora. Não é só aqui no Rio de Janeiro, não é só aqui no Brasil, é mundo afora. A gente está vendo um mundo em crise. E o apóstolo Paulo a gente começar hoje como o Dia Internacional da Verdade de Deus, como todos os dias são, né? A gente começar com esse texto do apóstolo Paulo dizendo: Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bendito e Ele é tanto Pai das misericórdias, como também é o Deus de toda a consolação. Então, meu querido, meu amigo, meu amado irmão, se por acaso você está em crise nesse momento, se por acaso você está num momento de tribulação, num momento de angústia, num momento de aprisionamento, num momento de cárcere, de isolamento, num momento onde você se vê privado daquilo que te trazia alegria, que te trazia conforto, segurança, eu quero dizer para você logo de início: o céu não está em crise, não há crise em Deus, a crise não faz parte do reino de Deus. A crise não é feita com matéria-prima do céu. O céu não está em crise. Você foi chamado para ser cidadão dos céus. Então, se o céu não está em crise, creia, não, a crise não é para você. Deus não... se a crise fosse um oceano, Deus estaria muito acima. A palavra de Deus, ela declara para nós que Deus ele está acima do céu dos céus. Diz que o céu dos céus são o trono dele, a terra é o estrado para os seus pés. Deus está muito além disso. Jesus Cristo estava com os discípulos no meio da tempestade. Na verdade, foram duas situações
mas eu vou falar de uma delas. Os discípulos estavam em crise, no meio da tempestade, no oceano, no mar da Galileia, e estava terrível aquela situação, era tempestade, ondas gigantescas, o barco quase virando. Eles estavam em crise, mas Cristo não estava em crise. No meio das ondas gigantescas, serenamente, Jesus vinha caminhando sobre as águas. Então o céu não está em crise, Cristo não está em crise. E se você é alguém que tem Cristo em você, se Jesus habita em você, se o Espírito Santo está em você, receba essa palavra, firme-se no Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor são inabaláveis como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Então se firme no Senhor, confia no Senhor, para que você, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo estava serenamente caminhando sobre a crise, você caminhe sobre ela e no tempo certo seja usado por Deus para estabelecer tempo de paz, serenidade sobre aqueles que também estão em crise. Ok? Então, Deus te chamou para trazer paz, para trazer consolo, para trazer tempo de serenidade sobre aqueles que estão em crise. Você é esse agente. Jesus nos dá o exemplo. O apóstolo Pedro, vendo Jesus ao se identificar, ele diz: Mestre, se é o Senhor, me deixa ir contigo. E aí nesse momento o apóstolo Pedro, quando Jesus diz vem, ele vai. Então você, assim como Jesus deu o exemplo ali, você também vai ter a autoridade e o poder para, no meio da crise, promover a serenidade, a paz, a confiança e trazer muitos para a serenidade que há em Cristo. Mas que você esteja firme e confiante em Cristo para permanecer sobre a crise, sobre as águas e trazer outros para caminhar sobre a crise junto com você, navegar sobre a crise junto com você, junto conosco. E que não seja você, nem os outros, aqueles que, como Pedro, até caminharam por um tempo sobre a crise, mas naufragaram por olhar para as extremidades, tirando os olhos de Cristo e olhando para as extremidades. Deus é o Deus de toda consolação. Deus é o Deus que estabelece tempo de paz, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a guerras. E é dele que vem a palavra que coloca ponto final na crise, que coloca um ponto, um basta na crise que estamos vivendo. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Talvez não seja o tempo ou não seja a vontade de Deus estabelecer o fim da crise em termos mundiais ou em termos nacionais ou em termos regionais, mas Deus, ele quer estabelecer o fim da crise na sua vida hoje. E para isso basta que você, como Pedro, olhe para Cristo, estabeleça Ele como centro e fundamento, alicerce da sua fé, da sua convicção. E entenda que Ele é o Deus de toda consolação e que há valor, há real valor em confiar nele. Ok? Deus é o Deus que estabelece. Deus é o Deus que estabelece o tempo de paz, de consolação e de segurança sobre as nossas vidas. Então creia nele. Creia nele. E ele trará para você o tempo de paz, de bonança e de serenidade. Você está precisando de serenidade psicológica, ele traz. Serenidade emocional, ele traz. Serenidade financeira, ele traz. Serenidade relacional, ele traz. Deus é o Deus que estabelece os tempos. E ele quer e vai estabelecer o tempo de serenidade, paz e segurança sobre a sua vida.
Então creia e confia no Senhor. Agora, todo tempo de crise traz consigo um aprendizado. Todo tempo de crise é uma escola. Entenda isso. Todo tempo de crise é uma escola. A palavra de Deus, continuando, ela diz: Deus é o Deus de toda consolação, e diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Então o apóstolo Paulo, ele não está aqui como alguém que está negando a existência da crise, alguém que está negando a existência da tribulação. Não, ele está assumindo que existe, ele está dando realidade, trazendo, ele está comprovando que existem tempos de tribulação, existem tempos de crise, existe o tempo da dificuldade, da prova, da luta, da guerra. Existe esse tempo. Ele não nega isso. Agora, ele estabelece que não é só o tempo de crise que nós estamos aqui para viver. Não somos reféns. Não, Deus não nos chamou para viver como reféns da crise. Deus não nos chamou para viver como reféns do tempo de guerra, do tempo de luta, do tempo de desconfiança, de dúvida, de incertezas. Deus nos estabeleceu na terra como aqueles que seriam estandarte do Senhor, aqueles que estabeleceriam tempos em nome do Senhor. Você não foi chamado para ser levado pelas ondas do mar revolto, do mar atribulado, do mar turbulento. Deus te estabeleceu como aquele que, assim como Cristo, é quem caminha sobre as águas e estabelece o tempo de paz, mesmo em meio às crises. Ok? Deus te chamou. Deus te chamou para ser o porta-voz dele aqui na terra. A palavra de Deus apresenta, e se eu não me engano é até aqui mesmo, em 2 Coríntios, que nós fomos colocados nessa terra como embaixadores de Cristo. O embaixador, ele faz o quê? O embaixador, ele está ali como representante da nação a qual ele faz parte. Nós não somos cidadãos da terra mais. Nós fomos chamados por Deus em Cristo para sermos cidadãos dos céus. E enquanto estamos na terra, somos embaixadores dos céus na terra. E se você é embaixador dos céus, se você é embaixador de Cristo, o seu propósito, o meu propósito é anunciar como é a vida e a cultura do céu. Entenda, quando a gente entra numa embaixada, por exemplo, se a gente for aqui no centro do Rio de Janeiro, na Embaixada Americana, a gente quando entra na embaixada, ali não é mais território nacional, não é mais território brasileiro. É território americano, no meio da nação brasileira. Então, se você é embaixador de Cristo, aonde você está, não é mais território terrestre, não é mais território terreno, é território dos céus. Você é embaixador de Cristo e a sua embaixada é móvel. Aonde você estabelece o seu local, ali não é mais território da terra, é território dos céus. Você entende isso? Você é cidadão do céu, então não venha mais falar, se você é cristão, se você serve a Cristo, não venha mais falar de crise, tira isso dos seus lábios. Se você está falando de crise, você está falando de algo que não existe no céu. Isso não existe, não é matéria-prima do céu, não está lá. Se você é embaixador de Cristo, você não tem que apregoar crise, você não tem que apregoar tribulação, você não tem que apregoar tempos de incerteza, de dúvida. Você tem que falar do que a palavra de Deus fala, você tem que falar daquilo que vem do céu, da palavra, da cultura do céu, da palavra de Deus. Você entendeu isso? Será que nós entendemos isso? Será que eu entendi isso? Não é tempo, não estamos vivendo um tempo de ficar apregoando o que o mundo diz, o que os
os tempos dizem, o que a mídia diz, isso não é responsabilidade da igreja. Isso não é responsabilidade da igreja. A igreja está estabelecida na terra como o edifício de Deus, como o corpo móvel de Cristo na terra. Então o nosso papel é falar as palavras de Deus, estabelecer a cultura do céu, trazendo paz e vida, paz e vida, paz e vida sobre todos aqueles que aqui estão. Você está comigo? Você está comigo? Chega! Hoje é o dia do basta. Dia 1º de abril de 2021. Eu não sei se é para você, mas para mim hoje é o dia do basta. Acabou, chega. Não é mais tempo de falar do que não é a palavra de Deus. Não é mais tempo de falar aquilo que não tem a ver com a cultura do céu. Se você é embaixador de Cristo, não fique trazendo cultura do mundo para a sua vida, para os seus lábios. Não fique reproduzindo as palavras daqueles que estão misturando o evangelho com aquilo que o mundo traz. Não fique reproduzindo nos seus lábios aquilo que os outros estão dizendo. Fala, declara palavras de Deus sobre esta crise e sobre a vida daqueles que estão em crise. Não deixe que a mentalidade e a cultura mundana afete e influencie e contamine a cultura que você carrega em você. A cultura de Cristo, a cultura dos céus. Ok? Que hoje seja para mim e para você o dia do basta. Basta de ficar carregando as mazelas desse mundo. Basta de ficar carregando uma identidade que não nos pertence, que o mundo tenta impor sobre nós, tenta imprimir em nós. Basta de carregar os desejos e os preceitos e as vontades que não é a de Deus sobre as nossas vidas. Basta de não olhar para Cristo no meio da crise. Basta de não viver e estabelecer o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas. Basta! Chega! Basta de fazer aquilo que não pertence ao costume do povo lavado e remido pelo Senhor. Basta. Deus, Ele é o Deus que estabelece os tempos e Ele está dando essa autoridade para a sua igreja de estabelecer tempos de paz e serenidade mesmo no meio da crise que o mundo vive. O céu não está em crise e as suas embaixadas também não deveriam estar. Você é embaixador de Cristo? Então você não deveria estar em crise. Olhe para Cristo. Ah, mas está tudo muito difícil, pastor. Tá, eu sei que está muito difícil. Para muita gente. Está muito difícil. E eu não vou negar, até para nós está difícil em alguns aspectos. Mas dificuldade nunca foi impeditivo para o povo de Deus. Dificuldade nunca foi impeditivo para o Deus do povo. Desse povo, do Deus da igreja. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Então o que é difícil demais para Ele? Dificuldade. Dificuldade ou facilidade não existe. Não existe. O desafio está grande? Persevera. Deus está querendo moldar a sua igreja nessa terra. Deus está querendo usar a sua igreja nessa terra, independente do tempo em que estamos vivendo. Não importa. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Permaneça alicerçado no Cristo que te chama, no Cristo que te convoca para viver
uma vida de embaixador dos céus aqui na terra. Que a sua embaixada seja verdadeiramente, que a sua embaixada seja verdadeiramente a habitação genuína de Deus. Deus está te chamando para estabelecer tempo de paz e serenidade no meio da crise. E aí o apóstolo Paulo ele diz, passamos por tribulações, passamos, mas Deus nos consolou em todas elas. E olha, ele diz o propósito das tribulações, olha isso, ó. Ele diz, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então você viveu um momento de crise, viveu um momento de tribulação, Deus tem um propósito, Ele está moldando você, Ele vem te consolando, está moldando você para que você se torne agente de consolação para outras pessoas. Lembra, eu não estou aqui com tudo isso dizendo que nós temos que negar a existência da crise, não. Mas nós não podemos nos render a ela. Nós não temos que negar a existência da tribulação, mas não podemos nos render a ela. A tribulação é só um tempo, é só um momento e vai passar. E se estivermos alicerçados em Cristo, veremos a tribulação do jeito certo, do jeito adequado, como o apóstolo Paulo disse. Ela é leve e momentânea, porque comparamos a tribulação com o peso da glória que em nós há de ser revelado. Ok? E aí ele continua dizendo o seguinte: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, da mesma maneira que eles sofriam por causa do Evangelho, repara que era sofrimento por causa do Evangelho. Não era por causa do que eles estavam precisando, né, das necessidades, dos desejos, por causa do Evangelho. Então, eles estavam sofrendo e estavam transbordando sobre eles. Eles estavam permitindo com que a consolação também transbordasse. E aí ele diz, se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês, e se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Então, se você hoje está passando por algum tipo de dificuldade, tribulação, crise, aqui no tempo terreno, se alicerce em Cristo e foca no propósito. Deus está te preparando para consolar a muitos. Deus está te preparando para dar suporte a muitas pessoas. Deus está te preparando e te forjando como instrumento de precisão para ajudar outras pessoas. E aí ele diz, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E ele diz, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido pela resposta às orações de muitos. Então, olha o que o apóstolo está dizendo.
A tribulação serviu para que ele se apegasse cada vez mais a Deus e a certeza de que Deus é quem nos dá a segurança e salvação e livramento, sendo assim a sua vontade. Amém? Acredito que o nosso tempo já acabou. Então, fiquem com essa palavra. Deus, Ele é quem estabelece os tempos. E Ele quer estabelecer sobre a sua vida um tempo de paz e serenidade, mesmo em dias de crise, mesmo em dias de tribulação. Ele quer estabelecer sobre você um tempo de paz e serenidade, que você se torne um agente de consolação nesse mundo e nesse tempo em que estamos vivendo. Que a sua boca proclame palavras de paz. Que a sua boca proclame a cultura do céu. E que nós venhamos dar um basta e parar de falar aquilo que o mundo está propagando aí fora. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus para encerrarmos mais essa devocional, esse primeiro episódio da segunda temporada. E que Deus nos abençoe e nos acompanhe em nome de Jesus. Oremos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos, Senhor, que conforme o Senhor liberou sobre nós essa palavra nesta manhã de quinta-feira, ó Deus bendito, abrindo aqui a segunda temporada, ó Deus amado, dessa série de devocionais, que o Teu nome, ó Deus bendito, seja exaltado sobre nós, que as Tuas mãos, ó Deus amado, nos acompanhe em todo o tempo, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ser embaixadores dos céus, ó Deus amado, aqui na terra, propagando a Tua cultura, propagando a cultura dos céus, a cultura do reino, vivendo, ó Deus bendito, conforme o Senhor nos diz para viver, celebrando, ó Deus bendito, e sendo celebrados pelo Senhor, ó Pai, que venhamos, ó Deus santo e poderoso, estabelecer a Tua cultura por onde passarmos, e que como embaixadores do Senhor, venhamos, ó Deus amado, propagar, ó Deus amado, por onde formos, as Tuas palavras, a palavra, ó Deus santo e poderoso, que estabelece tempos, ó Deus bendito, em nome de Jesus. Pai amado, usa-nos nesta geração, usa-nos neste tempo como vozes do Senhor para a glória do Teu nome, e que as vidas, ó Deus, ao nosso redor recebam de nós palavra de vida, palavras de paz e de serenidade para sermos todos, ó Deus bendito, nós e eles, alicerçados no Senhor, que é a rocha eterna, que nos dá, ó Deus bendito, segurança e a condição de sermos inabaláveis. Muito obrigado por tudo. Que Deus, ó Deus amado, que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos dê um restante de dia e de feriado e de tempos aí na Tua presença, Deus amado, em nome de Jesus. Muito obrigado. Ó Deus amado, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que haja, ó Deus, sobre a sua vida, pelo Senhor, um tempo de paz, de bênção e de segurança no Senhor, ainda que tudo ao redor esteja ruindo, para que você experimente e apregoe aquela verdadeira paz que o Senhor dá, a paz que excede todo o entendimento. Que Deus abençoe a sua vida e até breve, se Deus quiser, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu tempo, pela sua audiência. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até mais.